Nosso boa noite a todos. E é uma alegria poder, nessa casa espírita, compartilhar assuntos da doutrina espírita. E para a noite de hoje, eu trouxe um tema chamado Reencarnação e Vida. Eu baseei nesse título nessa obra que é de Amália Domingos Soller, que o título dela é Reencarnação e Vida. Bom, a gente ouve, como entendimento da doutrina espírita, é muito comum a gente escutar de que nada é por acaso e tudo tem uma razão de ser. Mas muitas vezes a humanidade passa por provações, assim como nós, que às vezes queremos nos perguntar, mas o porquê disso? Por que estamos passando por isso, por aquilo? Por que nesse momento? Por que essa dor? E às vezes a pessoa fica pensando, mas será que Deus está sendo justo para comigo? Será que eu não estou sofrendo um pouquinho a mais do que eu deveria? Então, para a gente elucidar essas questões, a gente vai iniciar comentando, é sempre bom de relembrar, os princípios básicos da doutrina. Porque tudo que a gente vai falar, ela se baseia num fundamento. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela tem uma fundamentação toda lógica para justificar essa situação de que nada é por acaso e tudo tem uma razão de ser e que acima de todos nós existe Deus, que é o primeiro princípio básico da doutrina, mas que é um Deus justo e bom. Nós temos dificuldade de compreender esse primeiro princípio, de que Deus é justo e bom. Outro fundamento, princípio básico da doutrina espírita é a crença na imortalidade. Não só a crença, a demonstração da certeza que nós estamos temporariamente no corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico, porque nós estamos habitando ele, ou estamos conduzindo ele. Vamos ver uma situação bem simples. Os nossos pensamentos, eles não estão no cérebro, eles estão onde? Na mente, na nossa essência, que é espiritual. Nós somos espíritos imortais. Quem morre é a vida orgânica, é o corpo físico. Aliás, quando alguém, a gente chama na doutrina espírita de desencarnação, quando alguém vai a óbito, porque ele apenas sai da carne, por isso esse nome, desencarnar, ele sai da carne. Mas depois a gente não vai encontrar mais os pensamentos da pessoa no corpo físico, ele continua conosco. É outra prova que a gente faz isso, por exemplo, quando nós estamos dormindo. Toda vez que a gente adormece, está em estado de sono, nós temporariamente também se desligamos do corpo. E aí temos atividade espiritual durante o estado de sono. O desmaio. Quando alguém leva um susto e acaba desmaiando por uma situação A ou B, o que é o desmaio? É a saída voluntariamente nossa do corpo. Se eu vou tropeçar e vou cair e vou bater com a cabeça, eu penso, eu me afasto do corpo, deixo que o corpo bata, daqui a pouco eu retorno de volta. Aí as pessoas dizem, eu tive o quê? Um branco. Já viram falar disso? Por que eu chamo de branco? Porque o cérebro físico ele não registrou aquele momento. Por isso chama-se de branco. Então é mais uma prova de que nós somos espíritos e é comum as pessoas perguntarem, será que nós temos espírito? Não, nós não temos espírito. Nós somos espíritos que temos esse corpo físico. Além desse corpo físico, nós temos um corpo espiritual, que esse prevalece depois que a gente tem a morte orgânica. Bom, se nós sabemos que Deus é bom, que é justo, e que nós somos espíritos imortais, será que uma existência apenas seria o suficiente para a gente ganhar todo o aprendizado que o universo nos oferece? É muito pouco.
Então, aí vem o terceiro princípio básico, que é a reencarnação. Cada encarnação, reencarnação, é uma proposta de aprendizado. E com a bênção da bondade, novamente, de Deus, a gente tem o que? O esquecimento do passado. Para que a gente possa ter a oportunidade real de recomeçar. Quantas vezes a gente não gostaria assim de começar de novo, mas queria o quê? Apagar o passado? Ou pelo menos, quando eu não me importo mais com aquilo que passou, eu não gostaria que as pessoas também lembrassem. E Deus é bom, Ele sabe da nossa condição e que a gente tem dificuldade de lidar com o passado. Então Ele proporciona o quê? O esquecimento do passado. Esse esquecimento é temporário. Quando a gente retorna ao plano espiritual, passado um tempo de adaptação, a gente vai recobrando essas experiências. Bom, dito isso, tem outros princípios básicos, mas a gente vai elencar esses, né? Dito isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um título chamado Bem-aventurado os aflitos. E olha, é um capítulo do Evangelho, é muito rico. É onde Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão o quê? Aliviados, ou consolados. Ou bem-aventurados os que choram, porque eu vos aliviarei. Jesus nunca diz que é tirar o sofrimento de ninguém. Mas quem buscar Jesus vai ter uma compreensão melhor da vida e vai conseguir lidar com as dificuldades. Então, Allan Kardec vai tratar nesse capítulo sobre a questão das aflições, baseando nesse princípio de que Deus é justo. E aí o primeiro item que ele trata, depois de falar das citações evangélicas, das citações de Jesus, ele no item 3 ele vai trabalhar sobre a justiça das aflições. Bom, por que ele trabalhou a justiça das aflições primeiro? Porque já traz o conceito que Deus o que é justo e bom. Bom, se a gente crê que Deus é justo e bom, tem essa certeza, então as aflições que nós passamos, ou que a humanidade passa, ou as provações, elas têm que ser justas. Caso contrário, por que Deus escolheu uma provação? Ah, você merece essa provação, você merece essa. Por que uns parece que o fardo é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais leve? Tem uma pequena história que, olha só como Jesus é tão grandioso na história da humanidade, é que até mesmo os símbolos, por exemplo, a cruz, a crucificação, ela era uma sentença indigna à época de Jesus. Então a crucificação era dada para as pessoas de má vida, dos piores ladrões, piores bandidos. Mas quando Jesus foi crucificado, ela se transformou o quê? Na característica do cristão. A cruz passou sendo uma identificação dos primeiros cristãos. Para identificar, cada um trazer consigo uma cruz de madeira, para relembrar, olha, ele é devoto de Jesus, ou ele é seguidor de Jesus. Tanto que aí há expressões populares que dizem assim: cada um tem a sua cruz. E ninguém de nós precisa carregar sozinho. Mas conta-se que uma pessoa estava reclamando muito da sua cruz. Não é possível, a minha cruz é muito pesada. Tem alguma coisa errada. E aí ele foi a um lugar onde tinha várias cruzes, ele podia trocar se ele quisesse. Aí ele chegou naquela porta, deixou a sua lá no determinado lugar e começou a colocar uma a uma nas suas costas. Não, essa aqui é muito pesada, essa aqui é muito pesada. Andou até que ele encontrou uma. Não, essa aqui eu consigo carregar, essa eu vou levar. Posso levar? Pode, mas era a sua que você trouxe. Às vezes, quando a gente se depara com os problemas dos outros, a gente percebe que as nossas aflições estão na nossa medida, a nossa cruz, a nossa aprovação está de acordo com o nosso propósito dessa reencarnação.
E mesmo tem horas que a gente também fraqueja. E olha que exemplo deu Jesus, quando ele carregava a sua cruz, e no momento em que ele recebe o açoite ali de soldados, em que ele derruba a cruz no chão, quem que aparece ali? Cirineu. Ajuda a levantar, e ele continua o seu trajeto até o Gólgota. Na vida da gente, quantas vezes a gente tem sirineus? Amigos que às vezes, no momento onde a gente está com dificuldade, alguém ajuda, dá aquele chá de ânimo, olha, não desista, continue. Então, aí Kardec questiona, por exemplo, assim, olha, então se as aflições são justas, há uma justiça das aflições? Se Deus é justo, então há de ter o que? Uma causa justa, porque ninguém passa por nada que necessite passar, a não ser que sejam provações voluntárias, que é um outro capítulo que fala ali. E aí Kardec diz, então se Deus é justo, então a causa tem que ser justa. E aí ele vai elaborando o que? Ele traz o capítulo, no item 4 desse capítulo, causas atuais das aflições. Porque muitas coisas que a gente passa no nosso dia a dia são consequência dos atos nossos, das nossas atividades, às vezes materiais, pela nossa imprevidência. E aí ele vai listando várias e várias situações que às vezes podem decorrer numa doença física, ou numa queda moral, ou às vezes seja um problema financeiro por imprevidência. E ele vai listando item por item. Bom, aí a gente começa a dar uma olhada na nossa aprovação e percebe que, olha, não estou encontrando razão nenhuma para que essa aflição seja desta encarnação. E aí ele trabalha no item 5, no item 6. Se você não encontrou razão nenhuma para essa aflição nessa existência, é porque essa causa está onde? Numa existência anterior. Às vezes a pessoa até é mais ou menos equilibrada, ela tem a sua atividade comum do dia a dia, mas tempo em tempo acontece uma situação, ou às vezes a pessoa está passando por uma doença, por uma debilidade, Eles fatos que ocorrem na vida e que a pessoa não encontra, às vezes, respostas nessa vida. Então é porque as respostas estão onde? Em encarnações anteriores. Porque a vida é contínua. E nós, de tempos em tempos, reencarnamos para esse processo de aprendizado. Porque as aflições, apesar de serem muitas vezes resgate de outros tempos, mas elas são o que? Oportunidades de aprendizado. Então, dentro desse raciocínio, a Amália Domingues Soller, ela vai juntando assim situações nesse livro. Ela costumava dizer assim, olha, acontecia um fato que não encontraram o porquê daquela situação. As pessoas ou escreviam para ela e ela perguntava o que é os guias espirituais. A Amália Domingues Soller, ela foi pioneira no espiritismo na Espanha. Lá no início, no finalzinho do século XIX, lá nos anos quase 1900, e no início do século XX, nos anos 1900. Essa publicação aqui é por volta do início dos anos 1900 ali. Em que ela vai e pergunta aos guias espirituais, não por curiosidade, mas para aprendizado, o porquê dessas situações. Pode encontrar tanto nesse livro, como também nesse livro aqui chamado, esse aqui é mais recente, 15 Vidas Passadas. Luiz Rui Rivas, ele pegou e fez uma compilação de 15 histórias nesse livro. E aí ele fez uma diagramação assim, que nos auxilia na leitura. Então, as histórias que estão aqui. Então, só porque eu estou citando os dois, né? Por causa que tem uma delas que eu vou comentar aqui, para que a gente perceba que tudo tem uma razão de ser. Eu escolhi aqui para a gente compartilhar, tem várias, mas eu fiz aqui uma pré-seleção, né? Eu escolhi 4, em que ela pegou um jornal
na época, e aí leu a seguinte matéria, né? E ela traz assim no livro como mendigos ricos. E trazia assim um relato lá. Há poucos dias foi levado pela funerária um indivíduo que se dedicava a implorar caridade pública. Mas só que em seu poder eles encontraram com ele em torno de 7.000 pesetas em moedas e notas, a moeda espanhola. Vamos imaginar em torno aí dos seus 20, 30 mil reais. Era uma pequena fortuna para quem estava na metigança. Ele faleceu e foi encontrado junto com ele. Na mesma semana, foi levada, ela pega o jornal e diz, ontem à noite foi levada para o asilo uma mulher esfarrapada e sem teto, e em seu nome foram encontrados bens avaliados em 8.000 pesetas. Um pouquinho a mais, em torno, vamos imaginar, de uns 30 mil reais também. E ela ficou pensando assim, olha, e pergunta, numa reunião mediúnica, olha, não por curiosidade, porque os espíritos nunca respondem às nossas curiosidades. Mas ela queria trazer assim ao leitor, as pessoas que procuravam ela para tentar entender, assim como nos fazem conosco, como nós somos espíritas, as pessoas olham, eu sei que é espírita, por que tem tanta coisa assim, por que a pessoa passa por isso, por que tem tantos tipos de provações? Então esses livros acabam ajudando a nos esclarecer. E aí o espírito guia da reunião onde ela participava disseram o seguinte: o que fizeram esses dois personagens? Eles faltaram às leis divinas e humanas, e hoje colhe a safra da semente e que em mau tempo semearam. O primeiro mendigo, aquele que acabou falecendo, ele foi, mas numa época muito remota, há muito tempo atrás, um prior de uma comunidade religiosa. Então ele era um líder religioso. Só que ele acabou utilizando daquele título que ele tinha para enriquecer. Então ele fazia com que as pessoas doassem a maior parte da produção, as riquezas, tudo para a ordenação religiosa. E quanto mais ele tinha, mais ele queria. E aí foi fazendo com que aquela comunidade sofresse nas mãos daquele prior. Mas o que acontece? Todo o poder que a pessoa imagina ter hoje, ele é temporário. Uma hora ou outra, nós temos a vida física, nós desencarnamos um dia. Quando ele retorna ao plano espiritual, ele percebe que aquilo não tinha valor. Mas ele tem dificuldades para entender. E aí ele vem encarnando que compulsoriamente nessa situação de mendicância. E ele fala no guia, há muitas encarnações que ele vem encarnando como mendigo. E cada vez que ele encarna nessa condição para reaprender que a riqueza é uma dádiva e que se deve ser distribuída, mesmo assim ele vem e tenta acumular, nem que seja um pouco. E ele não consegue utilizar ainda desses recursos. E ele vai falando, ainda vai precisar de outras encarnações para que ele possa realmente aprender. Eu estou resumindo um pouco cada uma das histórias, porque elas vão assim, né, em torno de umas 3, 4 folhas ali de história. Estou tentando resumir aqui. Já o caso da mendiga, ela era na encarnação já anterior. Essa já não era tão longe a encarnação dela, que ela tinha cometido a falta. Mas ela que hoje é dona dessa pequena fortuna, ela na encarnação anterior era uma jovem muito simples, mas que ela desejava casar com uma pessoa que fosse rica, para que ela pudesse melhorar de vida, né? E aí aquele pensamento, aquele desejo, ela encontrou um viúvo que era muito rico. Não mediu esforços e tentou conquistá-lo. Mas já assim que ele conseguiu conquistá-lo, que daí concedeu o matrimônio, ela pediu que o seu esposo fizesse um testamento, que deixasse todos os bens para ela. Aí ela começou a pensar, mas vai que de repente ele muda de ideia e rasura esse testamento, eu vou ficar de volta na minha vida anterior. O que ela faz? Ela compra um médico e pede assim, uma receita para ministrar uma espécie de veneno que fosse matando aos poucos. E assim ela o faz. E vai ministrando, ele vai adoecendo. E uma dessas que adoeceu, ele saiu foram viajar. Nessa viagem,
ele começou a adoecer mais, ela acabou abandonando ele numa hospedaria e lá deixou alguns trocados. Ele começou a ficar assim demente e ele foi internado onde? No asilo, num lugar onde cuidava dessas pessoas. Mas ele já estava numa indigência que ele não entendia mais nem o que estava acontecendo. Só que o que acontece? Ela já começou a pagar a sua aprovação naquela mesma existência, porque quando ela retorna ao lugar onde ela morava, os filhos contestaram a herança. E aquela briga judicial foi indo de um lado e foi resultando cada vez menos aquele recurso. E ela acabou na pobreza daquela mesma maneira. Se hoje as brigas judiciais acabam com o patrimônio, imagina a época, né? O que acontece? O seu companheiro desencarnou, ela também. Só que quando ela voltou, o seu companheiro a perdoou. Por quê? Porque entendeu que ela, no fundo, ela não tinha tão má intenção, mas orientou que ela retornasse para quitar aquele débito, para que experienciasse aquilo que ela fez no outro passado. Então ela veio nessa mendicância, passou por um determinado período e foi acolhida então ao asilo. Veja só que nada é acaso, tudo tem uma razão de ser. A outra situação que chamou bastante atenção, ela pegou o jornal e aí ela viu a seguinte manchete, né? Morte de uma esposa em noite de núpcias. Então o que acontece? Então tinha um jovem, a manchete fazia o seguinte, ó, o casal Pascoal e Carolina, depois de realizar o matrimônio, eles saíram viajar e se hospedaram num hotel luxuoso. No momento que eles adentraram nesse hotel, teve um tremor de terra e o hotel ruiu. E o andar que eles estavam caiu para baixo. No andar de baixo tinha mais uma mãe com duas crianças. Carolina veio a falecer nos braços de Pascoal. Olha só que coisa curiosa, né? Imagina o tempo para deixar. Não existe a casa. Porque vamos pensar assim nos acidentes, né? Se a pessoa espera 10 minutos, não entrou, a pessoa não desencarnou. Como é que dá tão certinho a pessoa chegar no momento exato? Porque ela simplesmente adentrou e aquilo ruiu. E aí ela ficou assim, mas poxa vida, né? Para ser um dia de tanta alegria, por quê? O que teria feito esse espírito numa encarnação anterior para sofrer essa provação? Essas eram as perguntas do quê? De Amália. E olha que curioso, né? Porque muitas vezes a gente pensa porque alguém desencarnou, porque ela fez alguma coisa errada, né? Uma morte trágica. E aí o mentor faz um chamado para ela, cuidado com o que a gente julga, porque nem sempre é o que parece. Então o que acontece? Pascoal e Carolina, em uma existência anterior, eram pai e filho. Olha que curioso. Então Pascoal era o pai e Carolina era o filho. Só que eles pertenciam assim à nobreza. E o sonho do pai, no caso de Pascoal, na existência anterior, é que seu filho na época chamava Carlos, é que ele tivesse o que? Um bom casamento. Um bom casamento, para quem já pertence assim à cavalaria do rei, dos títulos de nobreza, é que pudesse casar com alguém da nobreza. E aí ele tinha o seu único filho, que era o Carlos. E então é quando ele descobriu que a sobrinha do rei estava assim apta para um relacionamento, ele fez de tudo para que juntasse a sobrinha do rei com seu filho Carlos. Só que tem um detalhe, ele perguntou para o Carlos se era essa a sua vontade. E ele disse assim, olha pai, mas eu sou uma pessoa, eu sou simples. A gente é da nobreza, mas eu não me sinto da nobreza. Eu prefiro as atividades comuns do dia a dia.
da sociedade, de estar com os camponeses, eu não me sinto bem na nobreza, eu gosto da vida que eu levo. Aliás, o dia que eu encontrar alguém, eu gostaria de casar com alguém que eu ame. Aí o pai ficou pensando, mas alguma coisa não está batendo aí, né? Ele já deve estar enamorado de alguém. O que ele faz? Ele pede e contrata duas pessoas para começar a vigiar o Carlos. E numa dessas vigias que estavam fazendo, descobriram que ele estava enamorado da filha do guarda florestal. E aí Pascoal pensou assim, não, eu não posso permitir que meu filho tenha um casamento tão desigual. Prefiro ver ele morto do que casar com a filha do guarda florestal. E o que ele faz? Ele chama Carlos para uma conversa e diz o seguinte, olha, eu já estou sabendo tudo, e olha, eu gostaria que você casasse com a sobrinha do rei. A vida da sua enamorada, filha do guarda florestal, está nas suas mãos, porque se você persistir, eu vou fazer de tudo para que ela seja levada a um convento. Agora, se você casar com a sobrinha do rei, até a gente dá uma ajuda para proporcionar um casamento assim, arranjado para aquela que você imagina ser a pessoa ideal. Ele concordou assim com o pai, mas ficou desgostoso da vida. Ele foi adoecendo, hoje a gente ia dizer o seguinte, que ele entrou aqui numa depressão, foi adoecendo e entregou sua vida aqui a Deus. E aí ele acabou desencarnando naquela situação. A outra companheira dele não casou, ficou solteiro, também logo depois veio a desencarnar. Quando ele chega no plano espiritual, os dois que eram namorados, eles já perdoaram o pai, mas como o pai tinha só a ideia da vida assim, pelo poder, pelo status, quando ele retornou ao plano espiritual, reprogramaram a existência para que houvesse o quê? Um impacto. Porque às vezes a gente precisa o quê? De um impacto na nossa vida para que a gente acorde para a realidade. Então ele veio agora com o Pascoal, seu filho Carlos veio com o Carolinas, tiveram um relacionamento, mas antes que ele pudesse ter ela nos braços, ela veio a retornar. Quando aconteceu isso, ele começou a refletir na vida. E ele acordou. Então modificou seu modo de pensar e a vida foi seguindo. Então você vê, nada por acaso. Ela reencarnou por amor ao pai. No caso, ele veio como mulher para poder despertar o pai, para que não interferisse nas escolhas das outras pessoas. Tem alguma coisa a ver com esse momento da pandemia que a gente passou? Quantas pessoas mudaram a sua forma de pensar, visto que de um momento para o outro qualquer um pode desencarnar? E vai acusar quem? A pandemia vem com um processo de aprendizados. Há os que vão retornar à vida espiritual através disso. Poderia ser por qualquer outro motivo, mas se oportuniza também a desencarnação e o retorno para o espiritual. Mas tudo tem uma razão e tudo vem para o aprendizado. A terceira história que eu vou compartilhar tinha um grupo espírita aqui da Argentina, acho que na cidade de Rosário, e que eles se correspondiam com a Amália. E eles aqui na Argentina olharam uma matéria de um jornal britânico, que era ali por volta do ano de fevereiro de 1905, que trazia a seguinte manchete: um fenômeno sobrenatural salva da sentença de morte a vida de John Lee. Aí ela foi pegar, eles mandaram para ela lá, eles ficaram curiosos, né? O que tinha acontecido? Então foi levado à sentença, uma pessoa chamada John Lee foi acusado injustamente
E havia o crime que ele tinha cometido foi levado para a forca. Então, o patíbulo, aquela parte que abre, no momento em que eles fizeram todos os testes para execução, estava funcionando. Mas no momento que colocavam John Lee em cima do patíbulo, eles tentavam abrir e não abria. Fizeram uma vez, tiraram John Lee, aí testaram, funcionava normal. Colocaram John Lee, não funcionava. Tiraram, funcionava. Colocaram John Lee, aí um promotor disse: olha, isso aqui está muito estranho, né? Melhor, vamos deixar, já que não está comentando, vamos deixar para marcar um outro dia e vamos fazer uma instrução para reinvestigar. Reinvestigaram e ele era o quê? Inocente. E aquilo repercutiu. E aí perguntaram assim: mas como isso? Por que alguém passa por uma situação? Imagina o pavor de alguém sentenciado, vai morrer e não morre. O porquê disso? E olha que curioso. Aí o guia espiritual vai falando para elas: olha, não existe nenhum fenômeno sobrenatural. É uma das coisas que a doutrina espírita também fala: não existe sobrenatural. Existem forças e leis que desconhecemos, ou que a ciência material desconhece. Aliás, a ciência material vai evoluindo. Olha o campo que a ciência está descobrindo agora nesse milênio, que é a física quântica, as nanotecnologias. Então, a ciência vai descobrindo. Mas tem muitas coisas que ocorrem. Então, o que acontece? Os fatos que vocês acham estranhos e incríveis não são apenas resultado de nossas ações no passado, mas também a consequência natural de nossas boas ou más ações. Esse espírito sofreu recentemente todas as angústias e todas as dores de sua próxima execução. A alavanca do patíbulo se recusou a funcionar porque o seu movimento era paralisado pelos amigos espirituais do condenado. Então eram seus amigos desencarnados que estavam segurando. E realmente, nessa existência, esse homem não cometeu nenhum crime. A justiça humana fez o seu dever de declará-lo inocente. Mas nem sempre foi assim, né? Ele nem sempre foi tão bom como agora. Tem uma página na sua história tão cheia de manchas que ele mesmo se propôs nessa existência a limpá-lo. Ele conseguiu limpar, porque nessas 3 vezes que o carrasco tentou cumprir seu papel de enforcá-lo, sofreu nesse momento 1000 mortes por segundo. Naquela ânsia ele estava ali sofrendo agoniado, né? Bom, esse espírito John Lee, em uma de suas existências anteriores, pertenceu à nobreza. Ele herdou de seus pais muitas propriedades que propôs aumentar, pensando que o ouro abre todas as portas, tanto na terra como no céu. Então ele era uma pessoa muito rica e queria ampliar. E ele tinha entre seus servidores um que era secretário, que fazia toda a escrituração de tudo que ele fazia para ganhar bens. Só que ele muitas vezes se apropriava de bens que não eram seus, mas o que registrava como se fosse dele. E ele foi ganhando, aumentando a sua fortuna. E aí chegou o momento que esse servidor era chamado Daniel. Ele pensou: mas vai que esse servidor me entrega e tudo que eu construí até agora vai ruir? Ele pensou, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que ele cometeu um crime, ele roubou uma certa quantia de dinheiro. A palavra de quem é rico tem mais valor do que um servidor. E dito e feito. Aí ele foi preso por roubo que não tinha roubado, e dentro disso tinha acontecido um crime naquela comunidade. E esse crime foi colocado junto nas contas de Daniel. O que aconteceu? Naquela época, um crime era pagado com a morte. Ela tinha pena de morte. Foi marcado
marcado o dia da execução, e esse crime também ele não tinha cometido. Foi marcado o dia da execução, aí John Lee ficou pensando, na sua existência anterior, poxa vida, mas como é que eu vou viver daqui para frente se eu acusei injustamente alguém? Não vai correr sangue, vai correr fogo nas minhas veias. Ele não conseguiu adormecer na noite anterior. No outro dia ele saiu, olha, eu vou contar, vou dizer que a pessoa que roubou me entregou o dinheiro e está tudo certo. Acontece que o autor do crime também se comoveu, disse, mas olha, como é que o crime vai ser morto se fui eu que fiz o assassinato? Ele resolveu também se entregar. Então quando o John Lee chegou lá no momento da execução, ele disse, olha, pare, porque ele não me roubou. Aparece também aquele que havia cometido o crime e se entregaram. Daniel passou o resto da sua existência só agradecendo a boa atitude de John Lee. Mas o que acontece? Ele desencarna e quando chega no plano espiritual, poxa, ele conheceu a realidade. Aquele que eu achava que tinha me ajudado tinha que quase que me levou à queda. Então ele se propôs e conversou com o John Lee, olha, você vai retornar e eu ficarei aqui. Vai passar pela mesma situação, mas nós vamos te ajudar, se perdoar. Então aquilo ali não teve nada de sobrenatural, foi o quê? Um auxílio que a espiritualidade deu ali nessa sequência. Eu vi que o nosso tempo ali já está passado. Tem mais uma história que vocês gostariam que eu compartilhasse? Essa é mais curiosa ainda. Um incrível caso, que foi também noticiado, também na época de 1905, o incrível ataque de catalepsia e caso extraordinário. 32 anos de catalepsia. Já imaginou alguém só vegetando por 32 anos? Isso aconteceu, parece que no México, na cidade de Villavicencio. Benedita da Fuente sofreu um ataque de catalepsia. Isso ocorreu quando ela tinha 30 anos. Dos 30 aos 62 anos, ela ficou numa cama. Ela se alimentava as pessoas davam água, alguma calda, nada mais do que isso. De repente, de uma hora para outra, ela acorda e não acreditava que tinha passado tanto tempo naquela condição. Aí a Mari fica se pensando, mas o que deveria ter feito alguém para ficar tanto tempo numa condição dessa? 32 anos. E aí ela diz assim, quantos crimes representa 32 anos de martírio? E o guia espiritual diz o seguinte, olha, cuidado com o julgamento, né? Nunca julgues pela aparência, porque de 100 vezes que pronunciar julgamento, 99 estarão errados. Isso vale para nós. Não é porque a gente conhece a questão da reencarnação que a gente vai começar a dizer que tudo isso é uma coisa aqui, uma coisa lá, e a pessoa fez isso. Nem sempre. Esse caso que chamou tanta atenção, o que aconteceu? É a enérgica vontade de um espírito que submeteu seu corpo a uma prova dolorosa. Ela quis vir nessa condição. E ainda diz, e vós que sois espíritas, que sabem que o passado, presente e passado estão intimamente ligados, cuidado nos julgamentos, dizendo, olha, o que teria feito essa pessoa para sofrer esse castigo? Será que representou um grande verdugo da humanidade? Será um conquistador insaciável? E ele vai dizer, de pergunta em pergunta, vocês vão ficando cada vez mais longe da verdade. O que aconteceu com ela? É um espírito desequilibrado, que muito amou, mas que amou em desequilíbrio. Que preferiu daquele tipo de amor que, quando não correspondido, preferia ver a pessoa morta ou isolada do que estar nos braços de outra pessoa. Hoje ela é uma pessoa simples, mas em existências anteriores
ela foi uma rainha de pulso firme, de gelo, porque os casamentos entre rei e reinados, eles são juntados para que, na época, né, para que fosse crescendo os reinos. Não tinha, assim, às vezes, uma situação de bom relacionamento, era mais por conveniência. Então, o que acontece? Ela levou a vida dela dessa maneira por bastante tempo, até que um determinado dia trouxeram, por indicação de algumas pessoas, um jovem militar, que quando ela adentra, era para fazer segurança ali da coroa. Quando ele adentra assim ao palácio, ela sofre um grande assim, impulso. Meu Deus do céu, ela chegou a desmaiar da cadeira, do trono. E ela disse, mas que isso? Como é que pode essa pessoa me provocar esse sentimento em mim? E foi percebendo que ela amava esse jovem. Mas como os militares do reinado, a rainha é considerada uma santa, ela é intocável. Ele não a correspondeu. Por mais que ela tenha declarado, ele acabava esquivando. Aí ela ficou com medo, com receio dessa reação e fez o seguinte: bom, já que eu não posso ter para mim, e se eu não posso declarar, então ele não vai ceder mais ninguém. Mandou prender numa torre, uma espécie de masmorra. E lá ficou ele. Já que ele não estava perto, então ela já não sofria aquela aflição. Ela foi passando o tempo, e quando ela já estava numa idade bem avançada, ela sentiu que partiria, que ela ia desencarnar, que ela ia morrer. Mas antes que ela morresse, ela pediu para alguém próximo a ela libertar Ezequiel, que era aquele militar. Aí ele ficou quanto tempo preso? Exatamente 32 anos. Olha que curioso. O que aconteceu nessa situação? Eles se perdoaram, mas ela não se conformou. Então ela pediu à equipe espiritual para que numa outra encarnação ela pudesse ser mãe de Ezequiel, porque ela precisava aprender a amar. E sendo mãe, ela tem outro tipo de devotamento para com o filho. Mas antes que isso se cumprisse, ela pediu para que passasse a mesma provação que Ezequiel. Só que não mais numa masmorra, numa torre, mas preso no corpo físico. Porque aquele que está em catalepsia, ele ouve as situações que estão ao seu lado, mas ele não consegue corresponder. Então, no futuro, como eu ia falar, lá na frente eles vão se acertar. Então, o que a gente pode perceber? Reencarnação e vida estão presentes. A vida é contínua e cada encarnação é uma proposta de trabalho e aprendizado. Então, situações que ocorrem com a humanidade, as aflições que não encontram resposta e que parece que Deus é injusto, tudo tem respostas. Pelo fato de não compreendermos hoje, não quer dizer que Deus seja injusto, porque Deus é bom, justo e extremamente misericordioso. Aliás, quando vamos resgatar um débito, esse débito é amortizado. Então, a gente paga às vezes 1/10 da parte do que devemos, porque é oportunizado também nós pagar débitos com trabalho. Então, a atividade que a gente faz no bem, como falou bem no início da mensagem da abertura, a gente pode trabalhar no bem e amenizando. Então, eu trouxe essa reflexão para que a gente tenha convicção sempre que tudo tem uma razão de ser. Eu agradeço a oportunidade e devolvo.